Vou começar a corrigir as atividades, tanto de quem fez online, tanto para quem fez na sala de aula. Começando pela página 6 do volume 2, essa atividade ela foi disponibilizada, foi solicitada para todos os alunos que estavam remotos, que estavam presencialmente. Eu vou ler aqui, talvez fique um pouco embaçado na transmissão para vocês, mas vocês vão ter acompanhamento pelo link. Então, na página 6, identifique em cada triângulo retângulo a seguir quais são os catetos e qual é a hipotenusa. Isso é muito importante. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo e é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, está na posição oposta. A hipotenusa é esse lado aqui, que é o maior lado do triângulo. Então, aqui vai estar a hipotenusa. Os outros dois lados serão catetos. Nesse triângulo roxo, a hipotenusa é o maior lado, está de frente para o ângulo de 90 graus. E os outros dois lados serão catetos. A hipotenusa no laranja está aqui na parte de cima, está de frente para o ângulo de 90 graus, em posição oposta. E os outros dois lados serão os catetos. E no triângulo marrom, aqui está a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. O exercício 2 ainda do livro, tá? Da mesma página 6. Quando se traça uma diagonal qualquer de retângulo, ficam determinados dois triângulos retângulos. Aplicando o teorema de Pitágoras, encontre o valor de x em cada retângulo ABCD. Aqui, então, nós temos esse retângulo, continua na página 6, tá? Como eu falei. Aqui nós temos o retângulo ABCD, mas quando a gente faz a diagonal, a gente vai enxergar um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Qual que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é o x. Então, aqui está a hipotenusa. O 3 e o 6 são catetos. Por que é importante a gente saber a hipotenusa? Porque agora a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, o A nós estamos usando para representar a hipotenusa. Aqui, então, eu tenho o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, sendo representada pela letra A. Aqui, hipotenusa ao quadrado. Um dos catetos ao quadrado, o outro cateto ao quadrado. Não importa qual é o cateto B e qual é o cateto C, o que importa é qual é a hipotenusa. A hipotenusa no teorema, aqui na fórmula do teorema, ela está sempre isolada aqui do lado da igualdade. Fazendo a substituição, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. De onde que veio esse x? O x é a hipotenusa, que está aqui. O 3 é um dos catetos, que eu posso dizer que é o B, não importa. E o C é o C. É o 6. Depois que nós substituímos na fórmula, fizemos a substituição, nós vamos calcular essas potências, ver quanto que é 3 ao quadrado e 6 ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9. O 6 ao quadrado é 36. Que dá 45. Agora, para a gente eliminar o ao quadrado aqui, nós precisamos, se a gente fizer a resolução da equação usando a ideia de operação inversa, ele vai para o outro lado da igualdade com o inverso da potência ao quadrado, que é raiz quadrada. Outra coisa que eu posso pensar é que eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui. Desse lado, eu elimino o radical, desse lado, vai continuar dentro do radical.
Aqui, 45 ele não tem uma raiz quadrada exata, mas é possível fazer a fatoração e simplificar esse radical. Eu posso pensar de duas formas no 45. Eu posso pensar que 45 é 9 vezes 5. Aí eu sei qual é a raiz quadrada de 9, que é 3. E a raiz quadrada de 5 não tem exata, vai continuar dentro da raiz. Ou então eu posso fazer a fatoração do 45, que eu vou encontrar a mesma coisa. Se eu dividir por 5, vai dar 9. Eu vou dividir por 3, que vai dar 3. Divido por 3, que vai dar 1. Aqui eu encontro um 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado eu consigo eliminar e tirar do radical. Vai ficar fora do radical. E esse 5 que não tem ao quadrado vai continuar dentro do radical. Aqui, como as unidades de medida são centímetros, eu devo colocar a unidade de medida centímetro. Aqui é 3 raiz de 5. Estou errado aqui. 3 raiz de 5. Então, a resposta aqui vai ser 3 raiz de 5, a forma simplificada. Aqui nós temos uma figura que aparentemente é um quadrado, a gente não tem certeza se é um quadrado, até que a gente veja se o valor de x é 4. Se o valor de x é 4, é um quadrado, senão não é. Se tivesse a informação no problema que essa figura é um quadrado, não precisaria nem fazer conta, tá? A gente vai verificar então se vai ser um quadrado ou não. Primeira coisa, onde está a hipotenusa. Vou lá e visualizar onde está o meu ângulo de 90 graus, que está aqui. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O 4 raiz de 2 é a hipotenusa. O x e o 4 são catetos. Como nós convencionamos aqui que o A é a hipotenusa, no lugar do A, vou colocar o 4 raiz de 2. Aí aqui uma coisa bem importante. Esse 4 raiz de 2 ele deve ser mantido entre parênteses. Se você botar a conta assim, 4 raiz de 2, e botar 1 ao quadrado aqui, esse ao quadrado ele vai servir somente para a raiz de 2, e não para o número todo. Então, você tem que colocar entre parênteses, para indicar que esse expoente ele vale tanto para o 4 quanto para a raiz de 2. No lugar do B, eu botei o x, poderia ser o 4, tanto faz, e no lugar do C eu coloquei o 4. Agora, eu vou resolver. Por que 16 vezes 2 aqui? Bom, 4 vezes 4 ao quadrado, né? 4 com expoente 2, 4 vezes 4 é 16. E aqui, ó, quando eu faço essa raiz de 2 aqui, raiz de 2 ao quadrado, ela vai ter o mesmo efeito que se tivesse o 2 aqui dentro. Então, eu posso simplificar esse radical. Então, por isso que fica só 2. 16 é porque é 4 ao quadrado e 2 porque é o resultado da raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 vai dar 2. E 4 ao quadrado dá 16, que vai terminar aqui embaixo. Resolvendo aquela multiplicação, vai dar 32 igual a x ao quadrado mais 16. Aqui, como eu quero calcular um cateto, eu preciso tirar esse 16 que está junto com o x ao quadrado e, usando a regra da operação inversa, passar ele para o outro lado com a operação inversa. Então, eu vou ter que x ao quadrado é 32 menos 16. Veja que eu inverti a posição do x aqui e não mudei o sinal. Não tem problema, tá? Eu mudei a conta toda. Se eu tivesse deixado o x daquele lado lá, ia ficar assim. 32 menos 16 igual a x ao quadrado. Então, eu simplesmente botei invertido. Botei o x ao quadrado primeiro e o 32 menos 16 em seguida. Mas os sinais estão o mesmo. O sinal do 32 do x está positivo e do 16 está negativo. Resolvendo 32 menos 16 dá 16. Agora, lembrando aqui, né, que eu vou tirar a raiz quadrada de 16 para achar o valor do x. E a raiz quadrada de 16 é 4. Como aqui está centímetro, tem que botar 4 centímetros. Aqui eu tenho um outro retângulo. Está mostrando no triângulo lados diferentes. Mas a gente sabe que se aqui embaixo é 12, aqui também é 12. E aqui, se aqui é 5, aqui também é 5. Então, os catetos serão 12 e 5. E a hipotenusa é o x. A hipotenusa é a diagonal aqui.
Nós convencionamos que o A é a hipotenusa, então no lugar do A eu vou colocar o X, no lugar do B eu vou colocar o 5 e no lugar do C eu vou colocar o 12. Resolvendo aqui, eu botei errado. Deixa eu só, eu digitei errado aqui. 25. 5 vezes 5 é 25. Um errinho de digitação. Aí, somando 25 com 144, vai dar 169. Eu vou tirar a raiz quadrada de 169, que vai dar 13. Então, tirando a raiz quadrada de 169, dá 13. O x ali tem que ser 13 para poder fechar esse retângulo. Como as medidas estão em centímetros, aqui vai ficar centímetro. Agora nós vamos ver os exercícios que estão nas atividades online. Quem não fez as atividades online que fez na escola, vai ter aqui como fazer como uma atividade extra, tá? Calcule a medida do lado X no triângulo retângulo abaixo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, está informando que é um triângulo retângulo, tá? Deveria ter nesse desenho a marca do ângulo de 90 graus aqui, para você ter certeza que aqui é o ângulo de 90 graus. Visualmente a gente sabe que é aqui, né? Mas o correto mesmo é ter, no desenho, ter a marca. Eu até botei no título triângulo retângulo para garantir para vocês que é um triângulo retângulo. Porque você precisa saber onde é o ângulo de 90 graus, para saber onde é a hipotenusa. A hipotenusa aqui é o x, é o que está na frente do ângulo de 90 graus. O 8 e o 6 são os catetos. No lugar do A, que a gente convencionou que a hipotenusa vai ficar o x, no lugar do B, o 8, no lugar do C, o 6. Como eu já falei antes, poderia ser invertido, poderia ser o B6 e o C8, que não ia fazer diferença. Aqui, resolvendo as potências, nós vamos ter que 8 vezes 8 é 64, e 6 vezes 6 é 36, que vai dar 100. Aí aqui eu vou tirar a raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 100 é 10. Aqui não tem unidade medida, então eu não preciso botar a unidade medida aqui, nem devo, né? Porque não tem unidade medida aqui para você saber. Esse aqui é um triângulo, é um terno pitagórico, tá? Qualquer triângulo que seja semelhante a triângulos de lados 3, 4 e 5 são triângulos chamados pitagóricos, são triângulos retângulos. A gente garante que é um triângulo retângulo. Então, por exemplo, eu falei 3, 4 e 5, né? O que seria o 6? É 3 vezes 2. Então, aqui multiplicou por 2. Aqui é 4 vezes 2. E aqui é 5 vezes 2, que dá o 10. Então, qualquer triângulo semelhante a um triângulo com medidas 5 para a hipotenusa, claro que é o maior lado, e os catetos 4 e 3 vão ser triângulos retângulos. Então, poderia ser 30, 40 e 50. Poderia ser 15, 20 e 25, por exemplo, que é o que a gente vai ver depois. O número 2. A hipotenusa é 25, um cateto é 20, a hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, aqui, com certeza, aqui a resposta vai ter que dar 15. Vamos ver. No lugar do A, eu vou colocar o 25. No lugar, aqui eu já botei o B como o horizontal, como X, e o C como 20, tanto faz. Vou resolver as potências. O 25 vezes 25 dá 625, o 20 vezes 20 dá 400. Fazendo a subtração aqui, 625 menos 400 é 225. Veja que aqui eu inverti os lados, porque não vai fazer diferença, tá? É igual lá no outro. Fazendo a raiz quadrada de 225, a gente vai ter que a resposta é 15 centímetros. Aqui eu tenho que colocar centímetros porque eu tenho unidade de medidas aqui no restante da figura. Tem unidade de medida informada. 3. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C? Veja que formou um triângulo retângulo aqui com essa trave de madeira. Ó. A trave está aqui. E aqui formou o triângulo retângulo.
eu já sei que aqui vai ter que dar 5, tá? Porque eu já sei que um lado é 3, o outro é 4, o outro tem que ser 5 para ser triângulo retângulo, mas é o que a gente vai descobrir. Eu vou chamar de x esse valor desconhecido. Se você quiser, você pode continuar botando a letra A. Não faz diferença. Então, no lugar do A, eu vou colocar o x, já que eu disse que essa trave vai ser o x. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, que vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Aqui as unidades de medidas estão em metros, então aqui a resposta é em metros. Durante o incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Mágiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão. Aqui embaixo, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, esse pedacinho aqui é 1 metro. Que aqui é onde começa a escada. E o caminhão, sobre o caminhão, que estava afastado 6 metros do edifício. Onde que é esses 6 metros? É nessa distância aqui, ó, é a distância do caminhão até o edifício. Então, aqui são 6 metros. Essa medida horizontal é 6 metros. Qual é a altura do apartamento com relação ao chão? Ó, aqui formou o triângulo retângulo. A escada tem 10 metros, então aqui é 10. E aqui é a janela, né? A gente tem que saber quanto vale essa medida aqui. O que o problema quer saber mesmo é a medida que vai daqui até o chão. Mas para descobrir isso, primeiro eu tenho que saber essa medida desse lado aqui. Eu vou chamar de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa é 10, então vai ficar 10 ao quadrado, igual a 6 ao quadrado, que é um dos catetos, e o outro cateto eu escolhi a letra x para representar. É o valor desconhecido. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36. Eu vou diminuir o 100 do 36 e vai acabar que o x ao quadrado corresponde a 64. Aqui, fazendo a raiz quadrada de 64, eu descobri que o x vale 8. Isso aqui é a resposta do problema? Não, isso aqui é a solução do teorema de Pitágoras. A resposta do problema é a medida que vai desde a janela até o chão. E a gente sabe que o início do triângulo retângulo está aqui, ó. Então, esse 8 é daqui até aqui. Eu ainda preciso juntar com esse pedacinho que vai levar até o chão, que é a altura realmente da janela. Então, 8 mais 9, 9 mais 1, 9 metros. A altura do apartamento ali, né, da base da janela, é 9 metros. E a altura aproximada que o bombeiro vai estar. Na 5. O texto abaixo é um trecho do poema de Milor Fernandes, Poesia Matemática. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Os versos se referem ao teorema de Pitágoras, mas matematicamente estão errados. Qual é o erro? Qual é o erro dessa situação aqui, então? Pelo que ele está falando aqui, ó, sou a soma dos quadrados dos catetos. Beleza. O cateto é B e C, né? Então, a soma dos quadrados dos catetos. Mas pode me chamar de hipotenusa. Então, ou seja, ele está dizendo que a hipotenusa, que é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, na verdade, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é que é a soma dos quadrados dos catetos. Então, está faltando a referência do quadrado da hipotenusa aqui. Então, para ele chamar de hipotenusa, o que seria o correto? A hipotenusa, ela não é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos lembrar que lá no final a gente tira a raiz quadrada, né? Então, a hipotenusa, o Azinho aqui, sem o expoente 2, vai levar a ter uma raiz quadrada lá do outro lado. Então, a hipotenusa sozinha, a hipotenusa sem o quadrado, ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Ou então, a gente poderia dizer o seguinte, né? Que o quadrado da hipotenusa, que é a soma dos quadrados dos catetos. Então, para não existir o expoente 2 aqui, pelo teorema de Pitágoras, tem um expoente 2.
Para esse expoente 2 não existir aqui, ele sair daqui, ser a hipotenusa sozinha, vai ter que vir para o outro lado aqui, da igualdade, com a raiz quadrada. Então, na verdade, a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos